Olha, cartão de crédito tá na carteira de todo mundo, né? Promete um monte de coisa, praticidade, pontos, segurança. Mas a pergunta que não quer calar é: será que eles são uma ferramenta que ajuda a gente? Ou são, na verdade, uma armadilha muito bem pensada? É isso que a gente vai desvendar agora para entender como eles funcionam de verdade. A gente vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, vamos falar daquela promessa do plástico, sabe? A parte boa da história. Depois a gente mergulha na arquitetura oculta para ver o que está por trás do sistema. Aí vamos entender o tal do efeito placar, que é o score de crédito, e para fechar, o mais importante, como fazer do cartão uma ferramenta e não uma armadilha. E vamos combinar, a promessa é muito tentadora, né? Pensa só, poder comprar qualquer coisa na hora, sem precisar ter o dinheiro na mão, e ainda por cima juntar pontos para viajar de graça, se hospedar em hotel. Essa praticidade toda que serve como a grande porta de entrada para o mundo do crédito. Só que é aqui que está o pulo do gato. A diferença que muda completamente o jogo. Quando a gente usa o débito, o dinheiro sai da nossa conta. Acabou. O impacto é na hora. Agora, com o crédito, o dinheiro é emprestado, é uma dívida. Por mais que não pareça no momento da compra, é exatamente isso que é. E essa separação nossa, ela mexe com a nossa cabeça de um jeito impressionante. Adiar a dor de pagar faz a compra parecer mais leve, sabe? Quase como se não fosse de verdade. E o resultado disso? Quando gastar parece mais fácil, a tendência é gastar mais. Simples assim. Certo, agora vamos um pouco mais fundo, porque é justamente no projeto do sistema que a armadilha pode aparecer. O problema não é o pedaço de plástico, entende? É toda a arquitetura financeira que existe por trás dele. E pode ter certeza, ela foi desenhada para ser muito, mas muito lucrativa. E o quão lucrativa é essa arquitetura? Bom, para ter uma ideia, só nos Estados Unidos, a dívida de cartão de crédito está projetada para passar de 1,2 trilhão de dólares em 2025. É um número absurdo. E olha, isso não acontece por acaso, não. É o resultado direto de um sistema feito para gerar, bem, para gerar exatamente isso. E uma das peças mais geniais desse sistema, se a gente pode dizer assim, é o tal do pagamento mínimo. Ele chega lá na fatura, um valorzinho pequeno, que parece fácil de pagar, né? Dá aquela sensação de alívio no curto prazo. Parece uma saída segura, uma boa opção. Mas na prática, pagar só o mínimo é igualzinho a correr numa esteira. Você se esforça, paga todo mês, mas os juros compostos são tão altos que você praticamente não sai do lugar. A dívida continua ali, firme e forte, e o lucro do banco, esse só aumenta. Outro ponto super esperto do sistema, as recompensas. Sabe aqueles pontos, as milhas, o cashback, que parecem um presentão? Então, não são presentes, são na verdade uma estratégia de negócio muito bem calculada. A melhor analogia para isso é pensar nas cortesias de um cassino. Aquela bebida de graça não é para te ajudar a ganhar, certo? É para te manter lá na mesa jogando. As recompensas funcionam do mesmo jeito, incentivam mais e mais gastos, o que no fim das contas alimenta o sistema todo. Vamos ver na prática como isso funciona. Imagina um celular de R$ 5.000. Com um cashback de 2%, a pessoa recebe R$ 100 de volta. Parece ótimo, né? Mas aí, para conseguir uma passagem de avião que precisa de 25 mil pontos, seria necessário gastar nesse mesmo cartão R$ 125.000 para juntar essa pontuação. Quando a gente põe na ponta do lápis, a conta raramente fecha tão bem quanto a gente imagina. E não pense que o lucro vem só dos juros, não. As empresas de cartão também ganham com as anuidades, principalmente naqueles cartões premium, e com as taxinhas de transação que cada lojista paga toda vez que alguém passa o cartão. É um modelo de negócio que ganha dinheiro de vários lados. E tudo isso é alimentado pelo nosso consumo. Beleza, agora vamos falar de uma outra peça desse quebra-cabeça, o score de crédito. É só um número, mas um número que tem um poder gigantesco na vida financeira de qualquer um. É como se fosse o placar do jogo mesmo. Basicamente, o score de crédito é a sua nota de confiança no mercado. Ele mostra para os bancos e outras instituições o quão arriscado é ou não te emprestar dinheiro. Uma nota alta abre portas, uma nota baixa fecha. E o impacto disso vai muito além de conseguir um empréstimo. Um score pode influenciar a capacidade de alugar um apartamento, às vezes até de conseguir um emprego, ou de pagar mais barato no seguro do carro. Ele acaba virando, de fato, a sua reputação financeira. E isso tudo leva a um monte de mitos. O maior de todos, a ideia de que é preciso deixar uma dívida no cartão e pagar juros para construir um score bom.
Gente, isso é mentira. O que as agências de crédito querem ver é um histórico de bom pagador. Pagar a fatura inteira e em dia é o jeito mais saudável e que mais funciona para construir um crédito forte. Tá, então, com tudo isso, como é que a gente navega nesse sistema? Como fazer para usar o cartão como uma ferramenta poderosa e não cair na armadilha? A virada de chave está em 2 palavras: conhecimento e disciplina. O mais importante é seguir 4 regrinhas bem simples. Primeira, encare o cartão de crédito como se fosse um de débito, ou seja, só compre o que já poderia pagar à vista. Segunda, pague a fatura toda, o valor total, todo santo mês. Terceira, não saia gastando mais só para caçar recompensa. E quarta, sempre se pergunte se aquela anuidade está valendo a pena mesmo. E isso traz uma pergunta que é uma lacuna de conhecimento para muita gente. Qual é o custo efetivo total, o CET, do seu cartão principal? Sabe, aquela taxa que inclui os juros e todos os outros encargos? Muita gente não tem ideia desse número, mas conhecer ele é o primeiro passo para ter o controle de verdade. E olha, aqui vai um teste mental que ajuda muito. Antes de fazer uma compra grande, pare um segundo e se pergunte: se eu tivesse que pagar isso aqui com dinheiro vivo, agora, eu ainda compraria? Essa pausa para pensar pode ser o que separa uma compra consciente de uma dívida feita por impulso. No fim do dia, a pergunta que fica é essa: o cartão de crédito está trabalhando para você ou é você que está trabalhando para ele? Ele tem que ser um servo, nunca um mestre. Entender como ele funciona, a arquitetura e a psicologia por trás dele é o segredo para garantir que ele jogue no seu time e não contra.